Quer dizer, a gente não está ensinando propriamente o conteúdo, a gente está discursando sobre o perfil dos conteúdos e exigindo que os meninos, os jovens, memorizem mecanicistamente o perfil do conteúdo que é o discurso nosso. E isso faria a distância? Deixa eu ver se eu termino. Conteúdo? Eu vou ver se eu termino. Então, nós fazemos um discurso em favor da maior abertura da escola, da democratização da escola, da superação do elitismo, do autoritarismo da escola. Portanto, fazemos um discurso tido como teórico em favor da maior abertura da escola. Mas, na prática, nós continuamos autoritários. Então, o que acontece é o seguinte, é que há uma inconsistência entre o que dizemos e o que fazemos. E como é o que fazemos e não o que dizemos que testemunha, que fala de nós. Porque quem fala de mim não é o discurso sobre não é o discurso que eu faço sobre coisas, mas é a coisa que eu faço através da minha ação, da minha prática. O que eu faço é que fala de mim, não o que eu falo. Ora, aí então só tem uma saída, é dizer que na prática a teoria é outra coisa, a teoria é diferente. Vamos homenagear Paulo Freire pela grandiosidade de sua pedagogia. Paulo Freire, que sempre esteve presente entre nós com as suas ideias, com o seu pensamento, nos orientando na nossa prática educativa, no nosso trabalho de base. Agora vamos conhecer Paulo Freire também pela sua figura física. Essa é a ideia da entrega dos bustos em todas as áreas, para que a gente possa também conhecer Paulo Freire por essa figura física. E quem é Paulo Freire? Por que estamos nessa manhã entregando os bustos para todas as nossas áreas, dando largada aí no sertão? Estamos aproveitando o aniversário do assentamento Safra e aproveitando as 30 áreas que compõem essa regional onde está a Safra, que é considerada a mãe Safra no sertão, porque dela originou várias outras áreas de assentamento do MST no sertão pernambucano. E Paulo Freire, que esse ano está completando 100 anos, né? A gente está há um ano trabalhando a homenagem para esse centenário. Por que Paulo Freire? Primeiro, porque Paulo Freire foi uma figura humana que teve, desde ser criança, a dimensão da educação. Como ele mesmo disse, ele aprendeu a ler e escrever debaixo de uma mangueira que tinha no quintal da sua casa, tendo o chão como um quadro e os gravetos como giz. E é desse menino que aprende a escrever com a natureza que ele vai trabalhar quando grande. Ele se forma em direito, mas abandona o direito para poder atuar na educação. E ele abandona o direito porque ele se comoveu com uma causa que ele assumiu, que era cobrar uma dívida de um dentista. E ao chegar na casa do dentista para cobrar a dívida, no escritório, desculpa, e perceber que o dentista queria pagar a dívida, mas estava sem condições econômicas para poder pagar. E ele disse assim, só não me tire meus instrumentos, porque é o que eu tenho para poder trabalhar. E Paulo Freire se comoveu e disse, você vai ter mais um mês para resolver isso, porque eu vou deixar a causa e a empresa vai procurar outro advogado para poder cobrar essa dívida. E assim Paulo Freire abandona o direito e vem para a educação, o que ganha a educação. Primeiro ele foi atuar no SESI, fazendo o acompanhamento, a mediação entre os pais das crianças que estudavam no SESI e os professores, e a partir dali ele já começa, então, a construir o seu pensamento.
nas reuniões de pais e mestre, eles faziam a pauta e, ao discutir com os trabalhadores que eram filhos, que tinham seus filhos lá na escola do SESI, ele percebia que, a partir dali, tinha elementos que ele precisava, que ele começava a pensar, né? Tipo, ele levava a pauta pronta, mas o que os pais queriam dizer não era o que eles já tinham pensado antecipadamente. Então, ele ia para casa e ficava pensando sobre aquilo. E ele falava assim, não dá para a gente estabelecer o que vai ser discutido. A gente tem que consultar os familiares, o que é que eles querem debater. E aí, depois ele também começa a perceber que as condições de vida das pessoas estavam distantes daquilo que eles estavam projetando. E aí ele começa a pensar assim, bom, não dá para educar ou fazer reuniões sem conhecer o entorno social e geográfico aonde vivem as pessoas. E esses elementos que Paulo Freire começa a refletir, ele vai incorporar a educação. Quando ele passa no concurso na Universidade do Recife, que depois vira a Universidade Federal de Pernambuco, e ele assume um projeto de extensão e vai trabalhar com a educação de jovens e adultos. E aí ele começa a incorporar esses princípios na educação de jovens e adultos, que não dá para ensinar sem conhecer o entorno social e geográfico dos educandos. Não dá para ensinar distante da realidade das pessoas, que as palavras tinham que ser significativas, que as pessoas, ao ler tijolo, não era apenas para poder decodificar a palavra em tá, té, ti, to, tu. Mas antes de fazer isso, as pessoas tinham que compreender quem fez o tijolo, quem fez a casa, quem fez a casa tem um teto para morar. Então ele começa a lançar problematizações sobre a realidade para que as pessoas, ao ler a palavra, lessem o mundo. E ele fala que o tipo de sociedade que nós temos, uma sociedade extremamente desigual e injusta. Antes das pessoas lerem a palavra, as pessoas tinham que ler o mundo. A leitura de mundo precede a leitura da palavra. A leitura de mundo vem antes de ler a palavra. E aí, quando ela vai para a decodificação da palavra, no tata, titotu, ela já tem todo um universo cultural, que essas palavras estão inseridas. E aí, dali, eles conseguem alfabetizar em 40 dias as pessoas e ganha notoriedade, as pessoas passam a conhecer a proposta dele, e aí um amigo dele do Rio Grande do Norte, ao conhecer a proposta pedagógica do Paulo Freire, leva Paulo Freire para o Rio Grande do Norte, e ele vai atuar com sua equipe em Angico para alfabetizar. Ele alfabetizou 400 pessoas em Angico em 45 horas. E na conclusão desse trabalho, o presidente da República foi para o encerramento e levou junto o Marechal Castelo Branco, que era ministro do presidente, e aí esse marechal vai dizer que Paulo Freire, tinha ouvido falar do Paulo Freire, mas chegou ali, ele teve certeza, que Paulo Freire estava engordando cascavéis no sertão. Ou seja, Paulo Freire estava ajudando as pessoas a pensar. Paulo Freire, ao fazer o processo de alfabetização, também lia o local que essas pessoas estavam, a situação de pobreza, de miséria que as pessoas estavam vivendo. E isso dava elemento para as pessoas poderem se organizar. É tanto que quando os militares dão um golpe em 64, o Marechal Castelo Branco vira presidente, a primeira atitude dele foi mandar prender Paulo Freire, que naquele período estava assumindo o Plano Nacional de Alfabetização, convidado pelo presidente. E aí, Paulo Freire é preso e depois, então, é exilado. E uma curiosidade, quando Paulo Freire está preso, um sargento vai pedir para ele alfabetizar
uns milicos que estavam ingressando, que eram analfabetos. E aí Paulo Freire falou, mas eu estou preso exatamente porque eu ensinei as pessoas a ler e a escrever, não faça essa proposta, senão também você vai ser preso. Então, Paulo Freire dali vai para o Chile, fica 2 meses, lá também vai ter o golpe, depois ele vai para a Bolívia, em que reduz em 5% o nível de analfabetismo na Bolívia, que depois também vai passar por um processo de golpe, ele vai para os Estados Unidos, trabalhar na Universidade de Harvard, e aí, lá, ele pediu para poder estar no meio do povo. Ele queria estar nos bairros onde vivia a maioria negra. E essa passa a ser uma exigência do Paulo Freire aos convites que recebia, de poder também, nos países que ele fosse, poder estar em contato com os oprimidos, com o povo trabalhador pobre daqueles países. E essa vai ser uma marca do Paulo Freire, que dali, 9 meses depois, ele vai para Genebra, na Suíça, e aí de lá ele vai acompanhar vários trabalhos dos países da África que estavam em processo de independência e vai assumir vários processos de alfabetização em diversos países da África. 15 anos depois, Paulo Freire retorna para o Brasil com... Caiu a internet. 15 anos depois, Paulo Freire volta para o Brasil e, com o fim da ditadura militar, com o processo de redemocratização do país, ele retorna. Nesse período, então, ele vai trabalhar na universidade e também vai ser secretário de Educação da cidade de São Paulo, em que Erundina foi prefeita. E anos depois, então, Erundina, 2012, vai fazer um projeto de lei para transformar Paulo Freire em patrono da educação brasileira. E é isso que hoje, se há mais de 40 anos atrás prenderam Paulo Freire, quiseram aprisionar o seu pensamento, agora também querem aprisionar o seu pensamento. E, então, ter Paulo Freire, além das suas ideias, ter o busto é uma forma da gente reafirmar Paulo Freire, né, nas suas ideias, nas suas convicções, no seu modo de vida, de uma educação que se colocou do lado dos oprimidos para poder construir o seu processo de libertação. Antes de morrer, poucos meses antes de morrer, ele concedeu uma entrevista para o MST, e ele disse, pediram que ele deixasse um recado para a gente, acho que já como um prenúncio da sua partida, ele disse, vivam por mim, já que eu não posso viver, a alegria de trabalhar com crianças e adultos, que com sua luta e esperança estão sendo eles mesmos e elas mesmas. Sim, Paulo Freire, viveremos por ti, para construir um país de homens e mulheres livres. Além de aprender a ler a palavra, vamos ler o mundo para transformar o mundo e construir esse país livre de todas as formas de opressão.